Olá, boa noite a todos. Para nós, novamente é uma alegria nos encontrarmos para algumas reflexões sobre a doutrina espírita. Aqui no Bezerra de Menezes, hoje, teremos essas reflexões sobre a obsessão. E antes de iniciarmos o nosso bate-papo informal sobre a doutrina espírita, nós convido a todos para fazermos a nossa prece, vibrando intensamente, com os nossos pensamentos em Jesus, suplicando a misericórdia infinita, o amparo, a proteção dos benfeitores amigos, para que possamos, em nome do Cristo abençoado, trocarmos ideias, reflexões, pensamentos sobre a problemática atual, que é a obsessão. Agradecendo a misericórdia infinita, a presença amorosa dos benfeitores, em frente com Jesus. Então, nossa reflexão da noite de hoje ainda é os flagelos da humanidade, os maiores males da humanidade que ainda nos aflige. Começamos definindo ainda o que é a obsessão, como coloca Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 81. Que é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. E já partimos para aquela famosa pergunta da doutrina espírita. Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Que é a questão 459 do Livro dos Espíritos. E a resposta é extraordinária, afirmativa, contundente. Muito mais do que imaginais, e influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E Kardec ainda afirma na Gênese que os espíritos pululam em torno da Terra se aglomerando conosco. Eles se entrelaçam, o mundo espiritual com o material. Estamos entrelaçados, eles noutra dimensão e nós na grosseira. Mas estamos entrelaçados, acotovelando-nos uns aos outros. Mas quais são os tipos de obsessão que Kardec fala? Ele fala na obsessão simples, na subjugação e na fascinação. E Sueli Caldas-Schubert coloca outros tipos ainda. A encarnado para encarnado, a de encarnado para desencarnado, a de desencarnado para desencarnado e a de desencarnado para o encarnado. A obsessão recíproca, por exemplo, como ela mesma coloca entre pais e filhos, marido e mulher, e a auto-obsessão, quando nós mesmos nos obsedamos por alguma coisa. Quais são as causas dessas obsessões? Enfermidades. Muitas enfermidades resultam de imperfeições físicas que tornam o corpo frágil. Então, a doença é de um corpo frágil. As obsessões decorrem de uma imperfeição moral de nós, e o espírito aproveita essa oportunidade. Então, decorre de uma imperfeição moral que dá ascendência ao espírito mau. São as nossas imperfeições que permite a aproximação do espírito mau. Está na Gênesis, no capítulo 23. Quais são as causas? Tem a kármica, tem a moral e também tem aquela que é a falta do bem. Porque eu não sou uma pessoa má, mas não pratico o bem. E o bem é um dever, como diz Kardec. É um dever. Então temos obsessões que podem ser kármicas, de outras vidas, as nossas deficiências morais e a falta da prática do bem, como está no Livro dos Médiuns, no capítulo 23. Essas causas, todas elas se relacionam com um problema moral. E aí decorre a sintonia com os espíritos. E para combater é preciso que se interponha uma causa moral.
fortalecendo a alma da mesma forma que se fortifica o corpo para preveni-lo das enfermidades. Vamos encontrar essa afirmação de Kardec na Gênese, no capítulo 14, item 46. E ele ainda coloca: a causa das obsessões reside sempre no encarnado. Prestemos bem atenção. A causa das obsessões reside sempre no encarnado. Somos nós, 99%, que provocamos as obsessões. Não é o desencarnado o problema, sou eu o problema. Mas nas imperfeições que o espírito encarnado alimenta, ao desviar-se do rumo evolutivo traçado pela lei de amor, justiça de Deus. Então, que fique bem claro entre nós, espíritas e espiritualistas. Nós é o problema, não é o desencarnado. Somos nós que abrimos a porta mental pelas atitudes comportamentais. O que move os obsessores que se aproximam de nós? A vingança, orgulho do falso saber, desejo de fazer o mal, fraqueza moral, ódio, inveja. Inveja do bem. Está lá, no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, nos itens 245 e 246. Mas como é que se processa? Pela sintonia mental. O envolvimento fluídico do desencarnado age na pessoa, no médium, o envolvimento total. Envolve-o. Então é muito interessante, porque os espíritos excursionam na mente da vítima, sugerindo pensamentos que vivam acentuar preocupações, fobias, tendências, numa repetição constante. E quem coloca isso é Bezerra de Menezes, no livro Dramas da Obsessão. Eles aumentam. Eu estou muito preocupado. Ou eu tenho um pensamento negativo. Eles aumentam. Nós temos o problema. Eles aumentam. Então, Leon Denis vai afirmar no livro Depois da Morte: não há homem sobre quem deixe de atuar a influência boa ou má dos espíritos. Vivemos no meio de uma multidão invisível que assiste atenta à nossa existência. Então, estamos entrelaçados. E ele coloca isso no livro Depois da Morte, no capítulo 22, esse extraordinário Leon Denis. Cabe à nossa consciência a escolha e a liberdade de ceder ou não a influências espirituais que exercem sobre nós. Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 9. Qual é o grau de intensidade, como já colocamos? A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. E qual é que é a duração? Ela pode ser breve, pode ser periódica, pode ser permanente. Quais são as consequências? Bom, fomos nós que atraímos. Pode ter doenças, vícios, suicídio, depressão, uma série de doenças, porque há sintonia entre nós e o desencarnado que se aproximou porque nós damos liberdade. E a Sueli Caldas-Schubert explica com mais detalhe na sua extraordinária obra Obsessão e Desobsessão, Profilaxia Terapêutica Espírita. Quais são as brechas psíquicas para uma obsessão? Uso de drogas, personalismo exagerado. Quando a gente diz assim, mas fulano tem um ímpeto forte, pode ser desequilíbrio, não é tão forte assim. Inconformação, a gente não se conforma com as coisas, não analisa. Apego ao dinheiro, apego aos bens materiais, falta de ideais nobres, ausência de fraternidade. Isso são brechas para a obsessão. Mas encontramos mais ainda, vontade deseducada. Quantas atitudes nós temos que são desequilibradas, são deseducadas. Ausência de autocontrole, irritação permanente. Já pensou? A minha falta de paciência, que eu tenho dificuldade, que nós temos. Falta de paciência. Mau humor permanente, desejo de vingança, inveja, ciúme.
Quantos casamentos estão, quantos lares estão em dificuldade agora com essa pandemia? Pelo ciúme, pela inveja, pela vingança, pelo mau humor, pela irritação, pelo descontrole, pela viciação sexual. Tudo tem limite, né? E é importante que no livro Pão Nosso, o Emmanuel nos esclarece. O sexo fez o nome de mãe. Só que o homem deturpou tudo, pelas viciações, pelo desequilíbrio. O sexo é sagrado, mas quem desequilibrou foi o homem. Então, nós podemos ter muitas prevenções contra a obsessão. Um conjunto de medidas que evitam o aparecimento de doenças, mas também pode evitar o aparecimento de obsessão. A obsessão é uma doença da alma e ela, a toda hora, nós podemos nos tornar pessoas de bem para evitar. E a única profilaxia contra a obsessão é a do Evangelho segundo o Espiritismo. É praticar o bem, ser bom. E eu nunca esqueço de um dos fundadores do Bezerra de Menezes, o senhor Peri Cardoso de Oliveira, que sempre comentava com as pessoas que estavam perturbadas e que gostariam de uma conversa particular na casa espírita. Ele dizia, lê o Evangelho num tom de voz que você ouça. E o espírito ouve e vai embora ou fica e modifica-se junto com você. A evangelioterapia, o Evangelho do Cristo, a meditação é extremamente importante. O processo obsessivo, ele decorre por conta de uma eventual sintonia. Um pensamento negativo é uma brecha. Então, é importante salientar que essa afinidade moral ela vai aumentar conforme nós continuamos com esses pensamentos negativos. Então, o obsidiado ainda tem um senso crítico e livre na obsessão simples para não deixar se dominar. E ele pode tomar iniciativas, ele mesmo, para fazer a sua autodesobsessão, com a evangeloterapia, com a prece. Isso é muito importante. Então, como é que ele pode, na obsessão simples, por exemplo, ele pode ouvir palestras, passes isolados, água fluida, mudança comportamental é fundamental nesse momento, para que o indivíduo realmente reaja e possa se encontrar consigo mesmo, para que não chegue numa fascinação, que aí o envolvimento é maior. Aí o espírito, ele toma conta como se fosse uma teia de aranha. E aí a pessoa perde o senso crítico, e esse processo vai se avolumando. Então, ocorrem lapsos de memória. Então, é muito importante ter essa consciência, para não chegar nesse passo. É muito importante. Mas, de novo, qual a cura? Além dos passos isolados, serviço de desobsessão, recurso médico e psicológico. Jamais fugir da medicina, que são os servos de Deus na Terra. Agora, quando o terceiro passo é mais difícil, é a subjugação. Então, é um problema moral que afeta todo mundo. São raríssimas as criaturas que não sofrem esse problema. E Kardec afirma que o homem é mais ou menos obsedado de si mesmo, obsessor de si mesmo. Então, o terceiro passo seria a subjugação. Essa teia se fortalece, toma conta do indivíduo, fazendo uma desagregação da personalidade. Então, a pessoa perde o senso crítico, o obsessor toma conta física, mental e emocional, com graves complicações perispiríticas. Há um envolvimento com o perispírito. É a árvore de passarinho que toma conta da árvore e nutre-se dela, passa a sugar as energias. Então, é muito importante, também aí dá para realizar e deve ser realizado os passos isolados, a desobsessão, o recurso médico, psicológico, psiquiátrico, o apoio familiar, para que a família esteja envolvida. No reduto familiar, quando alguém está obsedado, está perturbado, o núcleo inteiro está envolvido. Ah, fulano está obsedado. Não, nós todos aqui estamos perturbados. É o que os benfeitores amigos colocam.
A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. É Joana de Anjos que coloca isso no livro O Otimismo. E Neio Lúcio diz, no livro Jesus no Lar, a família é o forno purificador, porque é através da dor que nós vamos despertar para os caminhos do amor, já que nos foi mostrado outros caminhos, a gente não quis. Então, o lar é a escola primeira da vida, cabe a nós desenvolvermos o que a Joana de Anjos nos solicita, nos convida. Repetimos, a família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Quantos inimigos estão reencarnados na família? Então, para não chegar a esse ponto, nós temos muitos sinais de alarme. Quais são os sinais de alarme que temos para que não cheguemos num processo obsessivo? Dificuldade de concentração, a ausência da prece, da leitura, tristeza, aborrecimento, pessimismo, o pranto inexplicável. Então, a impaciência, só enxergar que os amigos estão em dificuldade, eu não, são ingratos comigo. Então, uma série de questões que realmente nos perturbam o dia a dia, ainda mais nos momentos que vivemos. Mas como vamos tratar essa obsessão? De que forma? E Kardec aqui coloca, pode o homem libertar-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Questão 467 do Livro dos Espíritos. E ele mesmo responde, sim, porque eles apenas se ligam àqueles que solicitam por seus desejos ou atraem pelos seus pensamentos. Então, que fique bem claro, essa questão 467 do Livro dos Espíritos. Os espíritos só vêm porque nós atraímos pelos nossos pensamentos, pelos nossos desejos. É por aí que eles vêm. Nós solicitamos pela qualidade de pensamento que temos. Claro que não é só espírito mau, tem os nossos mentores amigos. Quando oramos, quando produzimos, quando somos caridosos, amorosos, fraternos, a sintonia pode ser boa ou má, mas quase sempre nós estamos no negativo. De que forma vamos tratar essas obsessões? Então, como já falamos, a prece, o pensamento, a vontade de orar, vigiar, a busca do conhecimento, a prática do bem. Então, temos ainda na casa espírita o passe, a água magnetizada, o apoio familiar, a sessão pública doutrinária, que agora nós estamos modernamente em live, todos podem assistir, todos podem participar. O trabalho de desobsessão aí aos benfeitores, amigos que realizam. O evangelho no lar é de fundamental importância, porque são sem incorporação, sem mediunismo. O evangelho no lar é o momento sagrado em que os benfeitores amigos reúnem as forças espirituais do amor para nos orientar, nos esclarecer, auxiliar aqueles que nos visitam, a nós e os nossos vizinhos, através da prece, da água magnetizada, do esclarecimento do evangelho, da explicação das obras do Cristo. E foi Jesus que iniciou o primeiro evangelho no lar na casa de Simão Pedro. Convidou ele para reunir a família e na mesa que ele se abastecia do pão material, ele estudaria os escritos do Senhor. Jesus, livro Neio Lúcio, Jesus no lar. Então é um convite extraordinário, o evangelho no lar é sagrado. Dia e hora marcada, estou na praia, estou em qualquer lugar. O meu lar é a minha família, não são as coisas. Vou me reunir. Se o pessoal não se reunir, eu me reúno. Vamos nós. Então, são recursos de extraordinária eficácia para o enfermo obsidiado. Mas como é que nós vamos dar esses passos? Não vamos ser tão irreverentes. Vamos procurar ser verdadeiro. Procurar ser paciente, ser otimista.
Vamos procurar tarefas úteis. O obsidiário não está imune de trabalhar, ele tem que trabalhar, ocupar a mente e o corpo. Então, lutar para ser pacífico, para ser manso, não revidar, deixar passar. A água da paz, como falava Chico Xavier, enche a boca d'água, deixa passar. Buscar o auxílio do companheiro, do familiar que tem afinidade, que tem sintonia. Procurar trabalhar sem queixume, discreto. Contentar-nos com as coisas que temos. Afinal, Deus é nosso Pai, Ele sabe o que merecemos e nós estamos na escola chamada Terra para crescer, para evoluir. Estamos em teste. E Jesus é o governador da Terra. Será que Ele não sabe o que está acontecendo? Será que Jesus não está a par? Os benfeitores amigos? Estão. Nós é que somos descrentes. Nós é que não os conhecemos. Nós é que ainda não descobrimos o caminho do amor, da paz. E Kardec nos alerta na Gênesis, capítulo 14. Para combater a obsessão é preciso que se lhe interponha uma causa moral, fortalecendo a alma da mesma forma que se fortifica o corpo para preveni-lo das enfermidades. Então, nós é que vamos em busca. Nós é que vamos lutar, nós é que vamos crescer, nós é que vamos desenvolver. Nós podemos, nós temos condições. Os benfeitores amigos estão aptos, estão constantemente nos auxiliando, nos amparando. É nós que temos que ter vontade de ir para a frente, de ir para o alto, conhecendo-nos e desenvolvendo o potencial que temos como filho de Deus. Afinal de contas, foi Jesus que disse: vós sois deuses, farei tudo o que eu faço e muito mais se tiverdes a fé do tamanho de um grande mostarda. Onde está a nossa fé? Vamos desenvolvê-la. Vamos ao conhecimento. Vamos buscá-la, vamos nos doutrinar, vamos nos evangelizar e auxiliar o nosso irmão desencarnado, que não é nem um monstro teratológico saído das trevas, é alguém que já conviveu conosco em vidas passadas, no lar, na escola, no trabalho, e quiçá nós o tenhamos prejudicado. Por isso, é muito importante, não permita o azedume, não permita o mau humor. Critique menos, não critique muito. Jamais obrigue essa ou aquela pessoa a partilhar do seu ponto de vista. Esclareça, é a nossa obrigação. Mas ele é que sabe a realidade. E, acima de tudo, o Espiritismo nos oferece, a doutrina espírita codificada por Kardec, nos oferece a sublime oportunidade do estudo sistematizado, que continua. Estamos nos reunindo quase todos os dias para estudar, conhecer, desenvolver o potencial. Fica o convite. Ainda uma vez mais, como diz Bezerra de Menezes, nas suas obras extraordinárias, principalmente nas fronteiras da loucura, quando ele adverte a pandemia da obsessão. Temos agora do vírus, mas da obsessão vem há muito tempo, dilacerando, terminando com lares, com criaturas, levando ao suicídio, à depressão, a doenças irreversíveis. Agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus nosso Pai, que a misericórdia infinita envolva os nossos lares, hoje, amanhã e sempre, que possamos, passo a passo, superar as obsessões, as pandemias, com Jesus no coração, com Jesus na mente e, acima de tudo, andar nos caminhos deles praticando a caridade e o amor. E que assim seja. Muita paz. Muito obrigado.